Meus irmãos também congregam, todos, né, a maioria aqui. Eu sou professora na nossa jornada de capacitação ministerial. Faço alguma outra coisa, algumas coisinhas aí nos bastidores, né? Porque tudo que aparece na frente tem um bastidor. Então também faço alguma coisa nos bastidores. Eu nasci num lar evangélico, né? Só um momento aqui. Eu nasci num lar evangélico e fiquei agora muito feliz de ter ganhado esta oportunidade de estar falando aqui com vocês um pouco. Vou falar só um pouquinho sobre mim, porque a maioria me conhece. Quem não me conhece vai me conhecer ao longo do tempo. Então, nasci num lar evangélico, éramos 8 irmãos. Na minha casa, gente, pode se assentar, né? Senão... Na minha casa éramos 8 irmãos. Meu pai criou então 8 irmãos. Eu penso que na época passada era mais difícil do que nos tempos de hoje. Hoje eu estava até conversando com um senhorzinho e falei com ele. Hoje tem muita gente que acorda 9 horas porque os antigos acordaram 3 horas, 4 da manhã para construir o que temos hoje. Então hoje, se a gente for pensar, está melhor do que antes. Está melhor do que antes. Então não foi fácil para o meu pai, mas eu nunca vi o meu pai reclamando. Eu nunca vi o meu pai frustrado, eu nunca vi ele sem esperança de um futuro, porque ele estava criando 8 filhos e imagino que era muito difícil. E por isso eu quero compartilhar, lembrando da minha infância. Foi uma infância assim, de muita paz. Na minha casa era muita paz. Isso é maravilhoso, né? São poucos os lares que são repletos de paz, né? E lembrando disso, eu quis hoje, então, compartilhar um tema que eu achei muito interessante, que se chama Transbordando das Bênçãos de Deus. Você tem transbordado das bênçãos de Deus? Ou como fazer para se apossar das bênçãos de Deus? Porque às vezes temos as bênçãos, elas estão aí na nossa frente, mas a gente não consegue usufruir dessas bênçãos. Eu vou orar primeiro aqui, né, para depois ler o texto, que vai ser em Êxodo 23. Senhor meu Deus, clamo agora, Senhor, ao Senhor que vem, meu Pai, falar com os teus filhos. Tu sabes, Senhor, que esta mensagem que está no meu coração, eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor algo para trazer que vai fazer a diferença na vida dos teus filhos, meu Pai. Algo, Senhor, para eles usarem no dia a dia, para eles, Senhor, aumentar a fé no Senhor, meu Pai. Porque nós queremos usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então eu te peço que em nome do Senhor Jesus, que fale agora no coração dos teus filhos, que vem, Senhor, quebrantar o coração de cada um e fazê-los compreender a mensagem do Senhor, que o Senhor sabe que eu preparei com carinho e buscando ao Senhor, meu Pai. Desde já eu agradeço por esta oportunidade, agradeço ao Senhor e aos meus pastores aqui por ter me dado esta oportunidade. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pode ficar assentados mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 29 até o 30.
29 e 30, né? Êxodo 23, versículo 29. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Este texto é quando Deus tinha ali tirado o povo do Egito e estava levando o povo, então, para a terra de Canaã, que era a terra prometida. Então, no caminho, Deus instruiu o povo muitas coisas, passou para o povo muitas coisas. E no meio das instruções, então, Deus falou estas palavras ao povo: não os expulsarei num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Amém? Ou seja, Deus ali, ele avisou ao povo que eles estavam indo para aquela terra prometida e lá tinha um povo, eles já sabiam que lá tinha um povo inimigo de Deus que morava naquelas terras e Deus iria expulsar este povo de lá, porque Deus vai adiante, preparando o caminho, para quando o povo chegar lá, eles usufruírem, então, desta bênção. Aí Deus falou isso aí para o povo, e o povo, então, só um momento. E quando o povo, então, chegasse lá, eles poderiam desfrutar das bênçãos de Deus. Deus não expulsaria aqueles que estavam lá de uma vez só. Por quê? Se Deus expulsasse, a terra ficaria deserta e as feras selvagens, né, os animais selvagens se multiplicariam. E isso seria um problema para o povo de Deus. Colocaria em risco a vida do povo de Deus. Então Deus fala com eles: vou expulsar pouco a pouco esse povo de diante de vocês. Assim vocês vão tomando conta, vocês vão tomando posse da terra. Porque enquanto isso, vocês se multiplicam e se fortalecem. Porque para ter posse, para ter uma grande responsabilidade, tem que se ter a habilidade de lidar com aquilo. Eles não eram tão numerosos, então Deus tinha que esperar eles serem um povo numeroso, bem numeroso, e um povo mais preparado para então tomar conta ali. Era um cuidado de Deus com este povo. Então, para termos a bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos, né, tem alguns pré-requisitos que nós precisamos ter. Eu pergunto hoje para vocês: você está pronto para desfrutar das bênçãos de Deus? Vocês estão prontos para desfrutar das bênçãos de Deus? Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. E o primeiro exemplo que eu quero falar é o exemplo de José do Egito. José, quando ele tinha na faixa ali de 17 anos, quando ele tinha 17 anos, ele teve um sonho, ou seja, Deus colocou um sonho no coração de José. Ele sonhou que estava no campo com seus irmãos colhendo trigo, e os feixes de trigo se dobravam diante dele. Ali estava nascendo um sonho no coração de José. E José, então, ou seja, José, ele seria, o que aquele sonho queria dizer? Que José seria um grande homem.
Mas do sonho que ele tinha 17 anos até ele tomar posse desse sonho, não foi fácil. Teve um longo caminho a percorrer. Ele passou por muitas coisas, ele foi escravo, ele foi parar no Egito, mas quando chegou a época dele, então, se apossar desse sonho, ele tinha 30 anos, ele tinha passado por muitas coisas, ele tinha crescido, ele tinha aprendido, ele tinha se preparado e ele conseguiu lidar com a bênção que ele recebeu. E ele foi um homem muito importante no Egito e salvou milhões de pessoas da fome. Então teve um processo até ele alcançar, até ele tomar posse do sonho dele. O outro exemplo também, que é até bem parecido, é o exemplo de Davi. Davi era um pastor de ovelhas que estava ali no campo cuidando das suas ovelhas. E um dia chega, o irmão dele vem falar com ele, chamar ele para ir para casa. E quando ele chega lá, tinha um profeta, que era o profeta Samuel, que tinha ido ungir Davi para ele ser rei. Imagina, ele tá no campo e de repente fala assim, ó, você vai ser ungido rei. Davi tinha 15 anos, 14 ou 15 anos. Mas não é porque ele foi ungido rei naquele dia que ele sentou no trono. Se ele tivesse sido ungido rei e sentado no trono, ele iria conseguir ser um rei? Ele não iria conseguir. Assim como José, que teve um processo na vida dele, Davi também tinha que ter um processo na vida dele para ele se apossar do trono. Então, entre a unção de Davi e a posse do trono, levou-se muitos anos. Davi cresceu, aprendeu, virou um guerreiro, virou um estrategista de guerra. E quando ele tinha 37 anos, ele assumiu o seu reinado, reinando sobre todo Israel. A promessa de Deus se cumpriu na vida dele. E o sonho, imagina, você com 14 anos, assim, ser ungido rei. Ou seja, que sonho. Você tão pequeno, um pastorzinho, ver o rei lá em cima. Eu, o rei. Mas Davi só caminhou em direção ao seu sonho. Dali para frente, tudo que ele fez levava ele para o sonho dele. José também. Tudo que ele fez era em direção ao seu sonho. Então Davi, aos 37 anos, foi coroado rei de Israel. E mais um exemplo que nós temos em 2 Reis 4,16 é a história da mulher sunamita que tinha perdido as esperanças. Quantas pessoas não perdem as esperanças? Tenta uma coisa, tenta e não dá certo e a esperança se vai. Esta mulher, a sunamita, ela era uma mulher casada, sonhava, né, que tinha sonhado muito em ter um filho, mas em dado momento ela já tinha perdido as esperanças. Na cidade onde ela morava, passava então o profeta Eliseu, ele sempre passava lá. E essa mulher hospedava esse profeta na sua casa. E um dia o profeta, querendo abençoar essa mulher, ele profetizou na vida dela: daqui 1 ano você terá um filho. Ou seja, ele colocou novamente o sonho no coração daquela mulher. E como o profeta profetizou na vida dela, dali 1 ano ela teve um filho. Então essas 3 promessas, esses 3 exemplos que nós vemos aqui, todos tiveram um processo, do dia da promessa até o dia da posse desta bênção, até o dia da posse, até o dia do cumprimento desta promessa.
todos tiveram um processo. Não foi nada uma mágica na hora, né? Então, eles realizaram os seus sonhos, e vou te dizer uma coisa: quanto maior é a bênção, nós podemos ver o exemplo de cada um. Quanto maior é a bênção, maior é a responsabilidade. E talvez maior é o tempo para se aprender tudo que precisa, né? Um advogado, quem faz uma faculdade aí, para ter um cargo mais importante, tem um processo. Um advogado leva 5 anos para se formar. E nesse percurso ele tem que aprender muita coisa. Um médico leva 5 anos ou mais para se formar. E tem que aprender muita coisa até ele falar: agora tomei posse da minha bênção, agora eu vou ficar aqui no meu consultório. Então, tudo tem esse processo entre a promessa e o sonho. Entre a promessa e o sonho realizado. Mas por que hoje nós vemos tantas pessoas que estão caminhando, que estão na igreja, que estão caminhando com Deus, que têm promessas na vida? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós herdamos essas promessas. E na Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Nós herdamos as promessas de Deus. Por que que nós vemos pessoas que têm essas promessas na vida sendo desanimadas, sendo tristes, carregando consigo tristeza, desânimo, depressão, ansiedade e muitas outras coisas, né? Muitas outras doenças que provêm da desesperança. Será que Deus quer que sejamos, né, assim, sem esperança? Olha que todos esses que tiveram a promessa, eles caminharam até lá, até tomar posse da promessa. E às vezes a gente está andando tão desanimado, tão triste, tão sobrecarregado, como se a gente não tivesse promessa na nossa vida. Eu pergunto, né, de novo: você está pronto para desfrutar das bênçãos do Senhor? Por que isso está acontecendo com o povo de Deus? Sabe por quê? Porque aquilo que você acredita é o que você vive. Aquilo que você acredita é verdade para você. É o que acontece na sua vida. Quer ver um exemplo de realidade? Eu conheço pessoas que ficam o dia inteiro assistindo o Balanço Geral. Tem vezes que a minha televisão está ligada, mas eu não estou assistindo não, tá? Eu conheço pessoas que ficam assistindo o dia inteiro o Balanço Geral. E o que é que a gente vê, né, nisso aí? Num jornal, É isso mesmo. E o que é que a gente vê nessas notícias ruins? Pessoas que eu conheço que, por exemplo, que ficam assistindo aí essas notícias ruins, eles têm medo até de abrir o portão. Vocês conhecem alguém assim? Que tem medo de abrir o portão? Se você acreditar que você vai ser assaltado quando sair na rua, se você ficar assistindo essas coisas, você vai acreditar que você vai ser assaltado quando sair na rua. E se você acreditar, você provavelmente vai ser assaltado. Se você acreditar,
Se você acreditar que não adianta, eu vou votar em qualquer um porque este país não tem jeito, aí você vai votar em qualquer um e esse país não vai ter jeito mesmo, porque você acreditou nisso. Se você acreditasse diferente, você ia pensar diferente e ia fazer diferente. Né? Então, quando você, dependendo do que você acredita, o que você está cultivando na sua mente. Pois os nossos pensamentos se tornam as nossas ações e aí nós criamos a nossa realidade. Alguém concorda comigo? Quando a gente acredita, é o que a gente faz. E aí é o que acontece. Né? O que você tem cultivado na sua mente? O que você tem cultivado? Será que você tem cultivado a palavra de Deus na sua mente? Será que você tem cultivado só as coisas que Deus quer para você? E o que fazer, então, para mudar a nossa realidade? Como receber as promessas de Deus e usufruir das suas bênçãos? Eu não estou falando que é proibido assistir o balanço geral, não. De vez em quando pode. Vai se virar rotina, já sabe o que o seu pensamento vai estar aprisionado naquilo. Não deixe virar rotina as coisas ruins na sua vida. Porque isso é um cultivo na sua mente. Isso é um cultivo. Então, o que nós estamos cultivando e o que fazer para mudar a realidade? Como receber e usufruir das promessas de Deus, usufruir das bênçãos de Deus? A primeira coisa que devemos fazer é mudar os nossos pensamentos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. No capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, no versículo 4, diz assim. Acharam? Filipenses. Esta é a carta que Paulo escreveu aos filipenses, dando a eles instruções, né? Assim como Deus deu instruções ao povo ali no deserto. E bem-aventurado aquele que ouve as instruções de Deus, né? Paulo também deu instruções aos filipenses e ele disse: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Então, ele disse para termos alegria. Mas como eu vou ter alegria se eu me cercar de coisas ruins? Se eu me preocupar com coisas ruins? Percebeu que quando a gente só está num grupo de notícias ruins, ou assistindo as notícias ruins, a gente só pensa naquilo, a gente só fala naquilo, a gente avisa os outros que é perigoso. E aí, ou seja, a gente está, isto equivale a meditar naquilo. Quando a gente só cultiva coisas ruins, quando nos cercamos de coisas ruins, comenta coisas ruins, a gente está meditando em coisas ruins. E como vamos mudar os pensamentos desta forma?
Se a gente, como vamos ter alegria? Como vamos ter alegria desta forma? Vai ficar difícil, né? Eu vou ler aqui um versículo. Pode deixar aberto aí, só eu que vou abrir aqui no Salmo, porque depois vou voltar para Filipenses. Eu vou abrir aqui no Salmo 104, 33 e 34. O que Davi, vamos ver o que Davi disse. Davi foi aquele da promessa, né? Da promessa de ser rei. Foi ungido aos 15 anos e se tornou rei aos 37. Então, no Salmo 104, vamos ver o que ele disse. 104, versículo 33. Ele fala assim: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira, que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Tem uma outra versão que fala assim: que o Senhor fique contente com a minha meditação. Tem aí? Seu? Pois é. Ou seja, você está meditando em quê? O Senhor está contente com a sua meditação? Então, agora eu vou voltar em Filipenses, no versículo, Filipenses 4, no versículo 7. Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Ou seja, a paz de Deus. Vocês estão cultivando esta paz? Vocês estão cultivando esta paz dentro de casa? Tem casa que é uma brigaiada danada, não é? Um briga com o outro. Tem umas brincadeiras. Eu conheço uma família que o brinquedo deles às vezes é assim. Um tá sentado lá, o outro chega com um balde de água fria e joga naquele. Né? Ou seja, isso está cultivando a paz. Eu vi uma reportagem um dia, os irmãos lá assistindo o jogo. Eles estavam assistindo o jogo, começaram a discutir coisas do jogo, não sei lá, né? Quem estava ganhando, o outro zoando e não sei o quê. Só sei que de repente um pegou a faca e deu uma facada no outro. Né? Então tem que ter cuidado. Tem que manter a paz dentro de casa. Tem que fazer tudo para manter a paz. Um dia eu baixei aqui um joguinho no meu celular. E o joguinho era bom demais. E aquilo ali, eu fiquei, nossa, esse jogo tá bom demais. Eu fiquei uns 3 dias jogando. Eu falei assim, esse trem tirou a minha paz. Esse trem tirou a minha paz. Porque eu tô doido para jogar de novo. Apaguei, desinstalei. Aí depois eu me arrependi. Procurei ele, mas não achei de jeito nenhum. Acho que foi Deus, sabe? Tirou a minha paz, não quero. Eu perdi 3 dias da minha vida. Então, não perca dia nenhum da sua vida. Medite na palavra de Deus. E aí, neste versículo aí fala, né, que nós podemos ter a paz que ninguém consegue entender. Mas esta paz nós temos que buscar ela na palavra. Se buscarmos, teremos. Se buscarmos outra coisa, teremos outra coisa. Vamos buscar a paz. E a terceira coisa aqui está em Filipenses, no versículo 8 aí. 4:8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês
com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Amém? Então, em tudo que vocês fizerem, está sendo bom, agradável e decente? E está edificando a sua vida? Tudo, a amizade que você tem, está edificando a sua vida? Ou está tirando a sua paz? Tem amizade que tira a paz? Tem muita coisa que tira a paz, igual o jogo tirou a paz, por isso que eu apaguei ele. Então, tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, tudo o que agrada a Deus, em tudo que você fizer, pense se isso agrada a Deus, se isso está te levando para o bem ou se isso está te levando para o mal. Então, você pode escolher. O que vai te edificar, você pode escolher. Então, depois de nós, lembrarmos aqui da meditação que agrada a Deus, esta é a meditação que agrada a Deus. Pergunta aí para você mesmo, para o seu irmão. Você está preparado agora que você já sabe o que deve cultivar na sua mente? Você está preparado para receber as bênçãos de Deus? Agora você sabe o que deve cultivar na sua mente. E isto é, cultivar a palavra de Deus na sua mente. Depois aquele povo que saiu do Egito, depois que Deus falou com eles ali no deserto, deles terem passado pelo deserto, eles entraram na terra prometida. E como Deus falou, eles desfrutaram ali daquela terra. Deus foi tirando os inimigos pouco a pouco. Porque, como explicado, não dava para tirar tudo de uma vez. E assim, Deus vai adiante de nós, preparando o caminho. E quando Ele mandou Jesus para morrer naquela cruz por nós, era para que nós herdássemos todas as promessas. Era para que nós, porque até então, nós não tínhamos aquelas promessas, que eram só para o povo de Deus, que eram só para os hebreus. Mas Deus mandou Jesus, que veio e morreu naquela cruz, para nós termos as promessas dele na nossa vida. E Deus quer que os filhos dele estejam alegres, estejam caminhando. E que quando chegar no dia da promessa maior, que é ir morar com ele, nós tenhamos desfrutado das bênçãos que ele põe na nossa frente todos os dias. Tipo assim, poder abrir o portão sem estar com medo, Tava lá assistindo o balão geral, na hora que bate no portão, às vezes, fica até com a porta trancada. O portão, a porta, porque fala, não, o ladrão pode pular o muro. Eu conheço gente assim também. E o ladrão nunca pulou o muro lá. Então, Deus é aquele que vai adiante de nós e quer que cultivemos o bem para nós. Quer que cultivemos, tenhamos uma mente que nos faz crescer. Então meditemos na palavra de Deus. Todos os dias podemos falar com Ele. Falar com Ele e aprender mais dele todos os dias. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se enche da palavra de Deus, mais o Espírito Santo nos mostra ali, tem aquele relacionamento com nós e nós podemos desfrutar
Como eu disse, na minha casa, quando eu era criança, eu achava que era uma paz na minha casa. Era uma paz na minha casa. Aí quando eu me casei, eu fiquei, 8 anos casada, não era uma paz. E eu não estava acostumado com falta de paz. E eu ficava pensando assim, eu não posso deixar meu filho viver no inferno, porque ele tem que viver numa paz, igual eu vivia numa paz. Criança tem que viver numa paz. E aí o casamento também não deu certo de jeito nenhum. E aí eu levei ele para perto dos meus irmãos, para perto do meu pai, da minha mãe, e ele viveu na mesma paz que eu vivi. Éramos muito felizes, E podemos, principalmente, quem tem criança tem que pensar nesta paz dentro de casa. O lar tem que ser um lar de paz. Cultivar no coração do seu filho a palavra de Deus. Meu pai cultivava no nosso coração a palavra de Deus. Todos os dias, o que a gente ouvia dentro da nossa casa era a palavra de Deus. E hoje estamos todos os irmãos, os 8, na presença de Deus. A maioria aqui. A maioria, aqui. Então as promessas de Deus, as bênçãos de Deus estão disponíveis para nós. É só nós tomarmos posse dessas bênçãos. A partir de hoje, eu te digo, para quem anda, com medo, cansado, triste, depressivo, para quem anda ao contrário do que a palavra de Deus quer, começa a mudar a sua mente hoje. Começa a mudar os seus pensamentos hoje. Porque, como diz o versículo, eu me esqueci qual. O homem bom do bom tesouro tira. O homem mau do mau tesouro tira. Assim, mas eu sou bom. Mas só está no meio de coisa ruim. Está tirando o que do coração? Às vezes a gente pensa que é bom, mas está cheio de coisa mal. Porque só está cheio de exemplo mal. Só está caminhando no exemplo mal. E aí não adianta, não vai ter como ficar tirando coisas boas. Agora, imagina uma pessoa que está cultivando coisas boas, na hora que tem um desentendimento, ele é um pacificador. E não um torcedor para ver quem vai ganhar. Ele é um pacificador. Então, a partir de hoje, começa a mudar os seus pensamentos. A partir de hoje, troque aquilo que não é bom. Troque o joguinho pela palavra de Deus. Eu troquei. Troque aquilo que tira a sua paz por aquilo que te dá paz. Cultive a palavra de Deus no seu coração. Tenha os pensamentos que Deus quer que você tenha. Porque assim, a sua vida, você vai conseguir desfrutar do que Deus tem para você hoje. Você não precisa esperar chegar no céu para ter tudo de bom na sua vida. Você pode ter agora mesmo, hoje mesmo. Então decida hoje, que a partir de hoje, quando vier um pensamento ruim, você vai declarar na sua vida que você está com Deus, que Deus tem promessa na sua vida, que a sua vida é uma vida vitoriosa, que a sua vida é uma vida cheia das bênçãos de Deus, que não tem mais lugar para Satanás semear mais nada de ruim na sua vida, que Deus está com você. E fale para você mesmo isso quando você sentir medo. Quando eu vim para a igreja antigamente, eu tinha muito medo, eu sentia muito medo antes de eu vir para a igreja, porque todos os dias, praticamente todos os dias, eu ouvia passos de uma coisa, de um trem que vinha arrastando os pés e deitava na minha cama. Mas depois que eu vim para a igreja, eu falei assim, eu não sabia o poder
né? Que tinha estar com Jesus, estar caminhando no caminho com Ele. E aí, quando eu sentia aquele medo, eu orava e eu declarava que lá não tinha mais lugar para o diabo. Que aquela lá era uma casa de Deus. Que aquela lá, que a minha vida, que Deus estava comigo. E muitas vezes que eu tinha saído de dentro de casa, ia lá por afora, porque eu ficava com medo de dormir. Porque se eu começava a me dar sono, só na hora que começava a me dar sono, eu escutava os passos. E eu costumava muitas vezes levantar e ir lá para fora, ficava sentada até 6 horas da manhã, que era quando eu podia voltar a dormir, que eu não ia ouvir mais nada, ver mais nada, ou era a hora de eu ir para o serviço. Mas quando eu tomei posse, então, quando eu descobri esse poder que Deus nos dá, eu falava assim: eu não vou sair da minha cama, eu não vou sair do meu quarto, quem vai sair daqui é você, diabo. E aí desapareceu aquilo, sabe? Aconteceu algumas vezes, digamos que ainda por uma semana, mas eu não saí. Eu falava: nem que eu fique aqui orando a noite inteira, nem que eu fique aqui falando a noite inteira, mas eu não vou sair daqui, quem vai sair daqui é você, diabo. E a minha vida, gente, mudou, foi assim, transformada. E não só o meu medo nesta área, em muitas áreas da minha vida. Então muda hoje, começa hoje, transforma hoje os seus pensamentos. Decide, declara que você não vai mais aceitar tais situações na sua vida. E você vai ver essas situações que tira o seu sono, que tira o seu sossego, desaparecer da sua vida, assim como desapareceu da minha naquela época. Amém? Então hoje esta era a palavra de Deus para o coração de vocês hoje. Eu espero que tenham compreendido e que possa ser aplicado, porque cada coisa que aprendemos, gente, é para aplicar, né? É igual quando a gente está na escola, chega em casa e não faz o para casa, não estuda, vai ficar bem mais difícil, vai ser muito mais tempo para aprender. Posso passar a palavra aqui para o nosso pastor? Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, a paz que Jesus nos dá, nós não encontramos em qualquer lugar, não é? E algo que eu penso é que tem gente que nunca desfrutou dessa paz. Já parou para pensar nisso? Quando eu penso no ambiente que eu fui criado, com a presença de Deus, com meu pai ali orando para a gente, cuidando do nosso lar, sendo um sacerdote na nossa casa. Quando eu penso que tem pessoas que nunca desfrutou um segundo sequer de uma paz dessa. Um segundo. E Deus nos colocou, nos salvou, né? Nos deu o privilégio. Talvez você consiga desfrutar dessa paz. Deus te deu o privilégio de desfrutar. E Deus, quando Ele nos dá o privilégio, irmãos, Ele nos dá a capacidade de distribuir essa paz na vida de outras pessoas. Nós não podemos guardar isso só para nós. Eu não posso guardar isso só para mim. Sabe, eu não posso pegar isso que Deus me deu e guardar só comigo. Eu não posso. E o nosso papel é distribuir, como igreja do Senhor, a paz que Jesus nos dá. Amém? E a igreja, esse é o nosso papel, é o papel da igreja, é o papel que Jesus te separou para isso. E talvez você pode falar assim: mas pastor, estou precisando dessa paz lá na minha casa. Jesus quer curar sua casa, quer curar sua vida, curar sua família, para que você possa transmitir essa paz. Como você acha que o evangelho chegou até hoje, irmãos? Até os dias de hoje. Porque essa paz está sendo ministrada em lares,
sendo vida transformada. Deus está fazendo milagre, Deus está transformando vidas. Senão o evangelho não chegaria até aqui. Amém? E eu quero fazer uma oração aqui. Queria convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria orar aqui ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria te pedir para você não orar sozinho, sabe? Queria te pedir para você se aproximar aí de alguém. Talvez você está desfrutando dessa paz, se aproxima de alguém aí. Eu queria que você ministrasse essa paz sobre a vida de alguém. Se Deus colocar no seu coração, se aproxima de alguém agora. Chega perto de alguém aí, vai perto dessa pessoa. Talvez você vai ministrar a paz sobre a vida de alguém que está precisando de mais hoje que seja ministrado. Então eu queria erguer um clamor aqui ao Senhor, porque o nosso Deus, irmãos, Ele pode transformar vidas, Ele pode mudar lares, Ele pode mudar famílias, Ele pode transformar lá no seu trabalho, Ele pode transformar lá na sua escola. Deus pode ir aonde ninguém pode. O Senhor pode ultrapassar fronteiras que ninguém pode. Senhor, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai amado, que o teu poder, Pai, que a tua unção, ó Deus amado, que eu creio, ó Pai amado, que é transformadora, ó Pai amado, que vem, ó Deus amado, para tomar, ó Deus amado, nas mãos, Senhor amado, aqueles que sofrem, aqueles que choram, ó Deus querido, eu repreendo agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Senhor amado, como o diabo gosta, ó Deus amado, Senhor amado, de chegar em um lar que está em trevas, ó Deus amado, mas maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, ó Deus amado. Por isso eu suplico agora, Espírito Santo, levanta a tua igreja com ousadia, levanta, Senhor, a tua igreja com poder e autoridade, para destruir, para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus. Satanás, nós não permitimos, não te damos ousadia no nosso lar, na nossa família. Agora nós profetizamos a paz que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Senhor amado, alcança, Pai amado, agora lares, Senhor amado, que estão sofrendo, ó Deus amado, aquele que está sofrendo, ó Pai amado, com filho nas drogas, aquele que está sofrendo, ó Pai amado, com a vida financeira, em nome de Jesus. Senhor, entra com providência agora, ó Deus amado, nesse matrimônio, ó Pai amado, nesse casamento que está tendo problema, entra com providência agora, Senhor amado, em nome de Jesus. Traz paz, ó Pai amado, traz alegria, Senhor amado, em nome de Jesus. Nós cremos em um Deus que pode todas as coisas, meu irmão, e eu ministro isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu ministro na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, o nome do Senhor. Louvado seja, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor amado, derrama da tua paz mesmo, Pai, nesse lugar, Pai. Toma corações aqui, Senhor amado, nessa noite. Ó Pai amado, que não vê mais saída, Senhor. Corações, Senhor amado, machucados, em nome de Jesus. Ó Pai amado, que o Senhor traga a verdadeira paz. Ó Deus amado, a paz em meio à guerra, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós aqui, ó Deus amado, sejamos tomados pela tua presença, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê nessa paz que Jesus pode trazer na sua casa, amado? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Confia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus.